E aí galera, para quem não me conhece, eu sou a Letícia, eu sou enfermeira e hoje eu vou falar com vocês um assunto muito legal, muito importante e muito debatido também. Eu vou falar sobre os principais acometimentos da população idosa, ou seja, quais as doenças que eles mais têm. Comorbidades nada mais são do que as doenças pré-existentes na população. Qualquer pessoa pode ter comorbidades, mas os idosos, por estarem há muito mais tempo aqui, eles têm tendência muito maior de ter essas comorbidades. E eu vou falar para vocês as principais delas. Eu vou escrever aqui as mais comuns e hoje eu vou falar especificamente sobre uma delas. Hipertensão arterial sistêmica, ou seja, o aumento da pressão arterial. Para vocês que estão aí e não sabem o que é a pressão arterial, nada mais é do que a pressão exercida pelo nosso coração no sangue. Então, quando o nosso coração ele bombeia o sangue, ele é ejetado para fora, certo? O nosso coração é nossa bomba. Então, ele aperta o sangue passa pela nossa corrente sanguínea e forma o que nós chamamos de pressão arterial, certo? Porque ele passa por todo o nosso sistema sanguíneo, e o nosso sistema sanguíneo é composto também por veias e artérias. Então, nós temos a hipertensão arterial sistêmica, certo? Ou seja, a famosa pressão alta, tá? Então, a pressão alta é uma das comorbidades que mais acometem os idosos. Qual é a outra, Letícia? DM, mais conhecida como diabetes mellitus, mais especificamente tipo 2, tá? Ou seja, é a diabetes do adulto, né, que muita gente por aí conhece. A diabetes, ela nada mais é do que o aumento do açúcar no sangue, certo? Nós precisamos desse açúcar dentro das células. As nossas células são aquelas que trabalham em função do nosso corpo. Então, a gente só existe por conta dessas células. E o açúcar, ele tem que estar especificamente dentro dessa célula. Se ele não está dentro da célula, ele fica no sangue. Se ele fica no sangue, nós temos o aumento da glicemia, ou seja, a diabetes mellitus, ok? Além da diabetes, nós temos também as demências, tá? As demências também são uma das comorbidades que mais acometem os idosos. Primeiro, porque se passa muito tempo e o nosso cérebro ele envelhece conosco. Segundo, essas células elas vão envelhecendo conosco e aí elas trazem para nós doenças, por exemplo, como Alzheimer, o próprio esquecimento natural que também pode acontecer. Então, as células do nosso cérebro elas envelhecem junto conosco. Nós temos também as ITUs, ou seja, infecção do trato urinário, ou seja, são infecções causadas no nosso sistema urinário, ok? Então, a famosa infecção urinária, todo mundo conhece. Basicamente, vocês já tiveram uma vez na vida. O problema é que no idoso, as infecções urinárias, elas são um pouco mais severas, ok? Essas são algumas patologias que mais acometem os idosos. Eu vou fazer aqui para vocês um conteúdo explicando sobre cada uma delas e qual a melhor maneira de a gente cuidar desse idoso, o que a gente precisa entender, o que a gente precisa prestar atenção quando nós estamos cuidando desse idoso. Hoje eu vou falar especificamente sobre a hipertensão arterial sistêmica. Então, a hipertensão arterial sistêmica nada mais é do que o aumento da pressão dentro do nosso corpo. É o aumento da pressão dentro do nosso sistema venoso, né? Dentro das nossas artérias, dentro das nossas veias. É o aumento da pressão dentro do nosso sistema sanguíneo. Por que isso acontece? O aumento da pressão, ele está muitas vezes associado a outras comorbidades. Como assim, Letícia? O aumento da pressão, a maioria das vezes está associado com a obesidade, com o tabagismo, o sedentarismo. Então, a maioria das vezes, a pressão alta está relacionada com outras comorbidades. É muito difícil uma pessoa ter pressão alta sem ter nenhuma outra comorbidade,
Então, o aumento da pressão ele é extremamente perigoso, podendo levar uma pessoa a ter um AVC, a ter outros problemas muito mais graves. Então, a pressão em si, ela não é tão ruim. O problema é que a pressão alta, ela traz para o paciente outras questões que são piores. Então, você está dizendo que ter pressão alta não é o problema. Sim, é exatamente isso que eu estou dizendo. O problema não é a pressão estar alta. O problema é que a nossa pressão alta pode levar a ter outros problemas muito maiores do que isso. Como eu falei para vocês, o idoso, ele tem muito mais chance de ter comorbidades do que nós que somos mais jovens. Por que isso? Porque eles vivem muito mais tempo. É por isso que eu sempre falo sobre a questão da pirâmide. Se eles estão vivendo há muito mais tempo, e se por um acaso é um idoso que não se cuidou na juventude, é óbvio que ele vai desenvolver alguma comorbidade na velhice. Por isso que nós falamos tanto sobre o cuidado enquanto nós somos jovens. Cuidado com a alimentação, com a saúde, a prática do exercício físico. Então, a hipertensão arterial sistêmica é um dos acometimentos que mais acontece lá na população idosa, ok? Então vocês vão perceber que muitos idosos tomam muitos remédios por conta dessas comorbidades. Inclusive, eu vou fazer um vídeo depois para vocês falando um pouquinho sobre a polifarmácia que a gente fala, né? Que é o idoso que toma muita medicação e às vezes são medicações que são desnecessárias. Às vezes, então a pressão alta ela é um problema para nós também, por conta dessa consequência que ela pode trazer para nós. Os idosos, então, que têm pressão alta, eles tomam muita medicação para a pressão, às vezes até 2, 3 medicações no dia. E o que é muito importante que a gente preste atenção nesse idoso? Isso é muito importante que eu vou falar. Antes de administrar a medicação para esse idoso que seja para a pressão, nós temos que verificar a pressão arterial. Como assim verificar a pressão arterial? Vocês devem ter aprendido no curso de cuidador a verificar a pressão com aquele aparelho digital. Tem um vídeo aqui no meu canal que fala sobre isso. Então, todas as vezes antes de você administrar a medicação para a pressão desse idoso, você precisa aferir a pressão dele. Porque se por um acaso você administrar a medicação para esse paciente e ele estiver com a pressão baixa, você pode levar esse paciente a óbito. Então isso é muito importante, gente. Prestem muita atenção em relação à pressão deste paciente. Qual é a outra coisa que nós temos que prestar muita atenção num paciente que tem a pressão alta? O consumo do sódio. Quem não sabe, sódio é o sal. Então, um paciente que tem problema de pressão alta, ele não pode consumir muito sódio. Então, é nossa obrigação observar a comida desse paciente, né? É uma comida que nós falamos hipossódica, né? Com pouco sódio. Então, são dois principais pontos que eu falei para vocês que nós devemos prestar atenção em relação a esse idoso que tem a pressão alta, tá bom? Que é a verificação da pressão antes da administração da medicação e também a questão alimentar. Ele precisa consumir uma dieta hipossódica. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Nós falamos sobre hipertensão arterial sistêmica. No vídeo eu vou falar sobre diabetes mellitus. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com quem vocês acham que de fato vão gostar do conteúdo e não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal. É isso aí, galera. Fui!